Olá, internautas, estudantes, pessoal interessado em geral. Sou o professor José Renato e estou de novo aqui com a aula número 2 de progressões aritméticas e geométricas. Estamos vendo, em primeiro lugar, as progressões aritméticas. E nesta aula nós vamos corrigir os exercícios que eu deixei para o pessoal fazer na aula número 1. E também vou apresentar a vocês a fórmula da soma dos termos de uma PA finita. Então vamos começar pela soma dos termos e depois pelos exercícios. Nós temos aqui a expressão geral de uma PA. A1, A2, A3, AN, etc. É isso? Muito bem. Então, esse é o primeiro termo, esse é o último termo. Tem uma propriedade aqui importantíssima, mas importantíssima mesmo. Essa propriedade é fundamental. Propriedade. Em uma PA, a soma dos termos equidistantes das extremidades tem o mesmo resultado que a soma das extremidades. Temos dois exemplos aqui, só para mostrar para vocês. Se vocês somarem, deixa eu pegar minha caneta aqui que fica melhor. Se vocês somarem o 14 com 2, são os dois extremos, 2 mais 14, 16. Se eu pegar o penúltimo com o segundo, 4 mais 12, também dá 16. Se eu pegar o antepenúltimo com o terceiro, 10 mais 6, 16. Como aqui a quantidade é ímpar, sobrou um só, e quando sobra um só, é a metade desta soma. Todas as somas deram 16, mas aqui ficou o 8, que é a metade de 16. Aqui nós já temos uma quantidade par, então os pares vão dar certinho, né? 19 menos 2, 17. 16 mais 1, 17. 13 mais 4, 17. E 10 mais 7, 17. Vocês perceberam bem isso, minha gente? Perceberam mesmo? Olha aqui. 2 com 14, 4 com 12, 6 com 10, tudo a soma é 16. A soma é 16. Aqui, mesma coisa. 19 menos 2, 17. 16 mais 1, 17. 13 mais 4, 17. E 10 mais 7, 17. A soma aqui vai ser 17. Fantástico, né, gente? Mas isso tem mesmo que a ver com aquilo que eu vou contar agora para vocês. A história que eu tenho para contar para vocês é do grande matemático e físico e astrônomo Johann Carl Friedrich Gauss. Esse cara nasceu em Braunschweig no dia 30 de abril de 1777. E como eu disse, foi matemático, astrônomo, físico alemão e contribuiu muito em diversas áreas da ciência, dentre elas a teoria dos números, estatística, análise matemática, que hoje é chamado de cálculo diferencial e integral, a geometria diferencial, a geodésia, a geofísica e tantas outras coisas. Mas eu quero contar para vocês um fato pitoresco desse príncipe da matemática, como era chamado na sua época, em latim, Princeps Mathematicorum, o príncipe da matemática, ou o mais notável dos matemáticos. A história é a seguinte: Gauss era uma criança de apenas 10 anos e estava na escola, quando, por um motivo qualquer, houve um ato geral de indisciplina e o professor, como castigo,
obrigou os alunos todos da classe a fazerem a soma de todos os números naturais de 1 a 100. Então lá a molecada começou 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6. E o Gauss, em apenas alguns minutos, levantou lá o dedinho e falou: professor, eu terminei. O professor: mas como que é possível isso? Como que você terminou? Seus coleguinhas estão apenas começando a fazer a soma? Está brincando comigo? Que história é essa, rapaz? Fala para mim, quanto que deu a sua soma? Ele falou: 5.050. Aí o professor ficou estupefato. Pô, mas como que você conseguiu chegar a esse resultado? Você já sabia com antecedência? Você já tinha feito esse cálculo? Ele falou: não, professor, eu fiz agora. Eu olhei os números, né? Escrevi os números aqui, alguns, e notei o seguinte: o número 1 e o número 100 somados dão 101. Aí eu peguei o penúltimo, 99, com o segundo, 2,99, também deu 101. O 98 com o 3 também deu 101. Aí eu pensei: ué, se todas as somas 2 a 2 está dando 101, e eles têm a mesma distância dos extremos, né, equidistantes, o que eu fiz? Como eu estou pegando de 2 em 2, então eu não estou fazendo 100 somas, eu estou fazendo 50 somas. Então eu multipliquei 50 por 101 e deu 5.050. E aí isso ficou caracterizado aos 10 anos de idade com uma fórmula de Gauss, que nós vamos ver agora na nossa aula de somas, né, dos termos de uma PA. Vamos continuar então com a nossa aula. Bom, gente, a dedução matemática, a demonstração matemática da fórmula da soma vai ser feita em cima, praticamente, da fórmula de Gauss. Então, eu vou mostrar para vocês, ela é meio chatinha, mas é importante, sabe por quê? Porque se vocês enfrentarem algum tipo de exame vestibular que tenha questões dissertativas, não só de múltipla escolha, já foi pedido em alguns anos passados que o aluno escrevesse a demonstração da soma dos termos de uma PA. Então vamos a ela. Vamos representar aqui a soma dos termos de uma PA. Então vocês estão vendo Sn, né? Sn igual a 1 mais A2 mais A3, etc. Aqui eu coloquei os 3 últimos termos, o AN-1 e AN-2. Então nós temos aqui representados a soma dos termos de uma PA. Agora nós vamos usar um truque que vai facilitar a demonstração da fórmula da soma. A fórmula da soma, pela história que eu contei do Gauss, nada mais é do que pegar 2 termos extremos, né? Equidistante dos extremos, no caso o A1 e o AN, que foi o 1 e o 100, que deu 101, né, gente? Então é pegar, somar o A1 com a N e dividir pela metade do número de termos. O número de termos é N, metade de N é N dividido por 2. Muito bem. Então, para nós chegarmos a isso algebricamente, nós vamos copiar esta soma aqui embaixo ao contrário, que é a mesma coisa, escrevendo do último para o primeiro. Correto? Aí tá. Então está AN mais AN-1 mais AN-2, etc., mais A3 mais A2 mais A1. Agora nós vamos somar essas duas igualdades. Algebricamente, isto é sempre possível, não é isso? Então, somando as duas igualdades, eu vou passar um traço aqui para vocês, para ficar um negócio mais bonitinho, não é isso? Então, nós vamos obter uma sentença assim. Sn mais Sn, 2Sn. A1 mais AN, A2 mais AN-1, A3 mais AN-2, etc. AN-2 mais A3, AN-1 mais A2 e AN mais A1. Agora vem o pulo do gato. Agora vem a fórmula de Gauss. Agora vem
essa propriedade aqui. Se 1 mais 100 é 101, 2 mais 99 é 101, 3 mais 98 é 101, como o Gauss, aos 10 anos, provou ao professor dele, nós vamos dizer o seguinte: todos esses parentes são iguais, têm o mesmo valor. Então, pode ser substituído por qualquer um deles. Logicamente que eu vou pegar a 1 mais a n. Então, aqui eu posso pôr a 1 mais a n, aqui eu também posso pôr a 1 mais a n, aqui também a 1 mais a n. Então, nós vamos ter uma situação assim. A1 mais a n, A1 mais a n, A1 mais a n, A1 mais a n, A1 mais a n. Quantos parênteses desses tem? Exatamente a quantidade de termos da nossa PA. Ou seja, aqui nós temos n termos. Né? São n somas. Somamos n vezes. Então nós temos n parênteses iguais. Porque nós repetimos a soma 2 vezes. Se aqui tinha n termos e aqui também tinha n termos, logicamente essas somas têm n termos. Agora, minha gente, vejam só que interessante. Vejam se concordam. Eu tenho n vezes esta soma aqui. N vezes. Certo? 2s igual a n vezes a 1 mais a n. Agora eu vou pegar esse 2 aqui, minha gente, e passar para cá dividindo. E vai acontecer de nós termos a seguinte situação. Sn igual a n vezes a 1 mais a n, tudo dividido por 2. Como aqui é tudo produto, né, considerando parênteses como um termo só, n dividido por 2 é a metade do número de termos, que é a conclusão que o Gauss chegou quando disse ao professor que ele tinha somado de 2 em 2, por isso ele somou a metade de vezes da quantidade de termos multiplicado lá pelo 101. Tinha 50 pares, né? Se você tem 100 números, você tem 50 pares. Agora aqui, gente, não fiquem em dúvida, mas se tem 50, por que eu considerei n? Eu expliquei e vou explicar de novo. Porque aqui nós somamos todos os termos, não somamos em pares. Então aqui tem n. A sentença de baixo é a mesma coisa, porque nada mais é que igual à sentença de cima, escrita de trás para frente. A ordem das parcelas não altera a soma. E se eu somei membro a membro, eu também obtive uma soma de n termos. Então são n parênteses, tanto aqui nessa passagem como nessa outra. São n parênteses. N vezes a 1 mais a n. E aí, dividimos por 2, porque aqui é 2s. Porque nós somando membro a membro, s mais s dá 2s. E passamos o s para o segundo termo. Isso tudo estou repetindo para que não reste nenhuma dúvida. E temos aí a soma dos termos de uma progressão aritmética. Estou colocando aqui na tela, gente, um resumo de tudo o que aconteceu até agora, para a gente fazer uma pausa e só colocar nossas ideias em ordem. A fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, né? A razão é sempre o segundo termo menos o primeiro, ou o terceiro menos o segundo, ou seja, é a diferença entre qualquer termo menos o anterior a partir do segundo, não é isso? E essa diferença é a razão representada pela letra R. Uma PA é finita quando ela possui o último termo, a 1, a 2, a 3, etc., a n, né? E a PA é infinita quando ela possui infinitos termos, como, por exemplo, a sequência dos números pares, a sequência dos números primos, dos números ímpares, a sequência dos números naturais, né? A razão é 1. Quando a razão é positiva, a PA é crescente. Os seus termos vão aumentando de valor. Quando a PA é decrescente, a razão é negativa. Então, os seus termos vão diminuindo de valor. E, finalmente, a soma dos termos de uma PA finita, claro que tem que ser finita, você tem que somar até um certo ponto, e você tem, então, o primeiro e o último termo, então basta somar o primeiro e o último,
multiplicar pelo número de termos dividido por 2 ou pela metade do seu número de termos. Correto, minha gente? Muito bem, minha gente. Aqui estão os exercícios que eu deixei no final da aula anterior, da aula número 1, com as respectivas respostas para vocês conferirem. Congelem aí o vídeo, deem uma conferida. Nós vamos resolver algumas delas, tá bom? Ou até todas. Muito bem. Qual é o 15º termo desta PA aqui? Então, qual é o 15º termo da PA 4, 10, tararará? Rapidamente, né? Então, vamos lá. A N igual a 1 mais N menos 1 R. Certo? Muito bem. Então, nós queremos o 15º, que é o termo de ordem 15. O primeiro termo é 4. Se nós temos o 15º, então N vale 15 menos 1, 14 vezes a razão. 10 menos 4, 6. Então a razão é 6. A 15 vai ser igual a 6 vezes 4, 24, 6 vezes 1, 6 e 2, 8, 4 mais 84, a 15 é 88. Beleza. Exercício resolvido, né, gente? Bom, da mesma forma, se resolve o segundo e o terceiro. Se deu alguma discrepância, é algum erro de cálculo de vocês. Vamos resolver o quarto exercício, então. Uma PA de razão 5, o primeiro termo é 4. Qual é a posição no termo igual a 44? Bom, temos aqui, então, a razão igual a 5. Não é isso? E o primeiro termo é 4. Eu quero a posição do termo igual a 44. Então, nós não sabemos a posição, não sabemos o N. Até que quantidade de termos que nós chegaremos a 44. Mas sabemos que esse termo vale 44. Só não sabemos a posição dele. Quer dizer, quantos termos tem até chegar no 44. Então esse é um problema de interpretação para vocês prestarem atenção para saber o que nós queremos calcular. Nós queremos calcular o N. Correto? Então, a fórmula do termo geral, AN igual a A1 mais N menos 1, nossa incógnita, portanto, é o N, vezes a razão, que é 5. Correto? Então, fazendo as passagens, já adiantei aqui, né? 5N menos 5, 4 com menos 5 dá menos 1. Agora nós vamos passar, inverter os membros aqui, né? 5N igual a 44. O menos 1 do 5N que deveria estar aqui, porque eu troquei os termos da igualdade, eu passo para lá como mais 1. Então, nós teremos que 5N é igual a 45, portanto, o N vale 9. Quer dizer, existem 9 termos até chegar no número 44. Por isso que a resposta lá do exercício está escrito em nona posição, porque realmente o 44 está ocupando a nona posição. É isso aqui mesmo, a nona posição. Calcule o número de termos da PA. Quantos termos tem essa PA? Exercício igualzinho ao anterior, gente. É o cálculo do N. Né? A1 vale 5, o AN 785, a razão 10 menos 5 é 5,
por aplicação de fórmula, né? Aqui, esse exercício eu não coloquei, porque eu não tinha ainda falado da soma para vocês. Agora, nós podemos fazer a título de exemplo. Ache a soma dos 40 primeiros termos da PA. Então, nós temos até a resposta aqui já, menos 4.360. Observem aqui, pelo primeiro e segundo termos, que essa PA é decrescente, né? Bem, então nós temos essa PA e ele quer a soma dos 40 primeiros termos dessa PA. Essa é a nossa incógnita. Então, se são 40 termos, nós também sabemos que o n é igual a 40. Também sabemos que o A1 é 8. E também sabemos que a razão... mas por que a razão? Na fórmula da soma não entra a razão. Vocês já vão ver por quê. 2 menos 8. 2 menos 8 igual a menos 6. Está vendo? PA decrescente, razão negativa. Muito bem, minha gente. Vou escrever a fórmula da soma aqui, S40, e vocês vão ver a nossa dificuldade. A1, que é 8, mais a N, que é o A40. Nós temos o A40? Não temos. Vezes N, 40 termos, não é? Dividido por 2. Então, minha gente, não tem como calcular a fórmula da soma diretamente. Nós precisamos do A40. Então, temos que recorrer à fórmula do termo geral para calcular o A40. Certo? Então, A40, que é o AN, né? Vai ser o A1, que é 8, mais N menos 1, 40 menos 1, 39, vezes a razão, que é menos 6. Então agora é só fazer os cálculos e chegamos à resposta do A40. Então, ficou 39 vezes menos 6 dá menos 234, mais 8 menos 234, menos 226. Agora sim, a gente vai calcular a soma dos 40 termos desta PA. Nós vamos colocar 8, mais com menos dá menos, então menos 226, vezes 40, dividido por 2. Permitam que eu já cancele o 40 por 2 e já coloque aqui 20. Então, S40 vai ser 8 menos 226 dá menos 218 vezes 20. Resultado, menos 4.360, batendo com a resposta do exercício, menos 4.360. Então, serviu de exemplo da nossa aula de soma dos termos de uma PA. O sétimo exercício, uma progressão aritmética, A19, aqueles não conseguiram colocar o índice, né? Então escreveram A19 assim, igual a 70, e a razão é 7. Então ele quer que determine o primeiro termo, já sabendo que o N é 19, facílimo, né? Só resolver a equação. O décimo termo, substitui o N aqui por 10, né? Em vez de 19, mas isso só é possível porque você tem que resolver o exercício A primeiro, que você vai determinar o primeiro termo, porque aqui você vai precisar do primeiro termo para calcular o décimo. E a soma dos termos, porque aí você tem todos os elementos, e você, utilizando o N como 20, vocês calculam a soma dos 20 primeiros termos desta PA. Bom, nossa aula ficou muito comprida, estou parando por aqui, né?
Nós poderemos corrigir outros exercícios na aula número 3 e aguardem, porque depois de vocês explorarem bem essa aula número 2, vocês podem passar para a aula número 3, que nós continuamos a falar de progressões. Grato pela atenção, minha gente. Qualquer dúvida escrevam para mim e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!